Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas e hoje nós vamos falar sobre transformadas de Laplace. Nós vamos iniciar hoje essa playlist de transformadas de Laplace com essa primeira aula de introdução. Convido a todos para se inscreverem no canal e se gostar do vídeo, deixa um joinha. Normalmente minhas aulas são mais de resolução de exercícios, mas para a gente começar a falar de transformada, a gente vai precisar fazer algumas definições e algumas considerações. Então, nessa aula, eu vou me ater mais a essas definições iniciais do que é uma transformada, para que ela serve, qual é a notação que a gente vai utilizar, para daí sim a gente começar a realmente resolver exercícios em breve. Então, nós vamos estudar a definição e as propriedades de uma integral, conhecida como transformada de Laplace. Tá? Então, o que a gente vai resolver, basicamente, é uma integral. Só que essa integral é um pouquinho diferente das integrais mais comuns do cálculo 1, porque é uma integral imprópria. Então a gente vai precisar também ver o conceito de integral imprópria para poder resolver essa integral através de um limite. Já vou mostrar isso para vocês. Então, a transformada de Laplace, quando é aplicada a uma equação diferencial linear com coeficientes constantes, é uma fórmula para a resolução de certos tipos de problema de valor inicial. Então, assim, nós vamos utilizar a transformada de Laplace para resolver uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. A equação diferencial linear com coeficientes constantes, nós já resolvemos uma lista de exercícios relativa a ela, que está na lista de equações diferenciais, está na playlist de equações diferenciais. Basicamente é uma equação que a gente consegue converter através de uma equação auxiliar na equação de segundo grau, a equação de Bhaskara. Então, a gente pode utilizar como solução inicial para essa equação o exponencial. E vocês vão ver que a gente já vai utilizar o exponencial aqui também em Laplace. Tá? Então, a gente vai pegar e vai utilizar a transformada de Laplace para resolver um problema de valor inicial. Qual é a questão? Muitas vezes a gente não consegue resolver de forma simples esse problema de valor inicial, e aí a gente vai transformar ele numa outra equação e vai resolver essa outra equação e achar uma solução. Então a ideia da transformada é de mudar uma equação que a gente tem dificuldade para resolver. Esse é o conceito por trás da transformada. Tá? Então, o conceito da transformada ele segue a mesma ideia do conceito de derivadas integrais, que fazem a transformação de uma função em outra. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, vou fazer aqui pequenininho, ver se vai ficar visível. A gente faz lá d dx de x ao quadrado e a gente encontra 2x mais uma constante. Isso aqui é uma transformada. Lógico que não é uma transformada de Laplace, mas é uma transformação. Eu transformei a função x² através do processo de derivação. Desculpe aqui, sem a constante, eu estou derivando. Eu transformei a função x² através do processo de derivação em 2x. Beleza, isso é uma transformação. Não é a transformada de Laplace, mas é a transformação de uma função em outra. Né? Se a gente faz uma integral de x² 2x, de x² dx, a gente encontra a função x³ sobre 3, mais uma constante. Isso também é uma transformação. Não é a transformada de Laplace, mas segue o conceito de transformar uma função em outra. Nós vamos resolver integrais onde o intervalo de integração vai de zero fechado até o infinito. Então, só vamos trabalhar com os valores positivos. Tá? E permanecem valendo aqui as propriedades já vistas em somas e subtração para derivadas integrais. Integral da soma, soma das integrais. Integral da subtração, subtração das integrais. E a manipulação da constante, que a gente sempre pode tirar ela de dentro da derivada integral para facilitar. Então, a definição inicial é essa aqui. Ó. Se f de t, que é uma função, estiver definida para t maior ou igual a zero, temos a integral imprópria, definida entre 0 até o infinito, de kst vezes f de t dt. Bom, essa aqui é uma integral imprópria. Tá? Nós vamos falar da integral imprópria, para quem não lembra, no nosso próximo vídeo. Vou deixar vinculado aqui, apesar disso ser de cálculo 1,
Vou deixar vinculado aqui a playlist de séries e transformadas, como resolver uma integral imprópria. Tá? Nós vamos ver aqui na sequência, antes da gente começar a resolver as transformadas, porque a gente, dentro da transformada, vai resolver uma integral imprópria. Essa integral imprópria, nós vamos resolver ela através de um limite. Nós não vamos trabalhar de 0 até o infinito dentro da integral. Nós vamos trabalhar de 0 até b dentro da integral. E esse b nós vamos utilizar ele com um limite de b tendendo para o infinito. Então a gente faz uma mudança na variável da integral e faz ela tender de 0 até b e faz o limite do b tender para o infinito, porque a gente consegue calcular essa integral de forma mais fácil. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Então a ideia é resolver esse limite. Depois, com a prática, nós vamos fazer isso de forma bem mais imediata. Se o limite disso tudo aqui existir, a integral também existe e é convergente. Se o limite não existir, a integral também não existe, ou seja, ela é divergente. Então nós vamos ter as duas soluções, as duas possibilidades de solução. Se o limite existir, a integral existe e é convergente. Se o limite não existir, a integral também não existe e é divergente. São as duas possibilidades. Nós vamos ver depois como tratar elas dentro da resolução da integral imprópria. Tá? E nessa função, nós vamos utilizar o k de st como sendo o exponencial de menos st. Quem é esse exponencial de menos st? Por que utilizar ele? Porque esse exponencial de menos st é o que resolve a nossa equação diferencial linear de coeficientes constantes. Tá? Se houver alguma dúvida, vocês podem olhar a lista de equações diferenciais, que nós falamos sobre equação diferencial linear com coeficiente constante, que a solução inicial para ela é um exponencial, certo? Então nós podemos utilizar esse conceito, lógico, desde que o s seja maior que zero, beleza? Então nós vamos resolver essa integral trocando kst por exponencial de menos st, desde que o s seja maior que zero e seja convergente, beleza? Definição agora formal da transformada de Laplace é essa aqui, tá? Seja f uma função definida por t maior que zero, então transformada de ft igual a uma integral que vai de 0 até infinito do exponencial de menos st vezes ft dt. Esse símbolo aqui, tá, pode ser apresentado assim também, tá? Esse L estilizado aqui significa transformada de Laplace. Tá? Esse ft aqui é a função a ser transformada. Então, nós vamos utilizar essa notação aqui, ó. Esse LFT transformada de Laplace da função f de t. Vocês vão perceber que normalmente as funções que a gente vai utilizar aqui, elas estão relacionadas à questão tempo, tá? Então, por isso a gente vai partir do f de t, certo? Então, nós vamos ter a transformada da função t é igual a uma integral que vai do 0 até o infinito, vai aqui, ó, de 0 até o infinito, do exponencial de menos st, que é essa solução da equação diferencial para o coeficiente constante, de f de t dt. Então, aqui é a função a ser transformada. E aí, quando nós tivermos essa operação, nós vamos interpretar essa integral de 0 até o infinito aqui como sendo esse limite aqui do b tendendo para o infinito da integral de 0 até b. Então, essa integral aqui, ela pode ser reescrita como sendo um limite de b tendendo para o infinito da integral de 0 até b do exponencial de menos st vezes ft dt. Beleza? A notação, a gente vai utilizar a letra maiúscula para transformada e a letra minúscula para a função a ser transformada. Por exemplo, transformada de ft minúsculo igual ao f maiúsculo de s.
a gente vai partir de uma função t para chegar numa função s. Transformada de g de t igual ao g maiúsculo de s. Então, letra minúscula para a função a ser transformada e letra maiúscula para a função que já foi transformada. Beleza? Então, vai se resumir nesse primeiro momento a resolver essa integral aqui, utilizando o conceito de limite e da integral imprópria aqui, que a gente vai ver na próxima aula. Para fechar, o objetivo principal aqui da transformada, até com algumas informações que a gente vai definir na próxima aula, é resolver essa questão principal aqui. Ó. A gente tem um PVI, tá? Esse PVI envolve equação diferencial. Nós temos dificuldade para resolver, então nós vamos transformar. Normalmente nós vamos transformar numa equação linear. E essa equação linear, nós vamos encontrar a solução dela de uma forma mais simples. Tá? Então a gente parte por uma equação de t, tempo, muda ela para uma equação s, através de uma transformada, e resolve ela. Depois de ter transformado e achado a solução, a gente vai fazer o processo de retorno, que é a transformada inversa, que a gente vai definir depois. E vai achar aqui uma solução para o nosso PVI, certo? Então, começa aqui, eu tenho esse problema inicial, tenho dificuldades para resolver, transformo numa equação linear, resolvo a equação linear, e a solução da equação linear, eu faço o processo de transformação inversa para achar a solução do PVI em t. É bem interessante essa ideia, e é bem dinâmica a partir do momento que a gente consegue utilizar ela. Então, tem um problema para resolver, não consigo. Utilizo a transformada, resolvo a equação que foi transformada, faço a transformada inversa e acho a solução da equação original. Apesar desse caminho parecer longo, na maioria das vezes é muito mais tranquilo resolver esse caminho do que resolver o próprio problema de valor inicial. Beleza, gente? Então essa aula era só essa definição, só entender o que é, como a gente vai fazer. Agora na próxima aula nós vamos definir a integral imprópria, ver algumas ideias de convergência ou divergência, para daí a partir da próxima aula resolver propriamente dito uma transformada de Laplace, e vocês vão ver que o procedimento é bem tranquilo. Muito obrigado, até a próxima, valeu!